Você não lembra, mas havia silêncio quando você chegou ao mundo. Enquanto todos se moviam do lado de fora, médicos, enfermeiras, relógios, luzes, algo muito maior se movia dentro. Era o tempo. Não o tempo dos relógios, mas o tempo que existe antes das palavras. O tempo simbólico, invisível, aquele que conecta a alma ao corpo. Naquele instante, uma energia atravessou o véu. Você respirou pela primeira vez, e junto com o ar, entrou também o código da sua existência. Carl Jung acreditava que o momento do nascimento não é um acaso cronológico, é uma declaração cósmica sobre quem você é, sobre o tipo de jornada que você viveria, e sobre o poder oculto que já nascia com você, mesmo que ainda não tivesse despertado. Esse código está escondido no seu dia de nascimento, e se você nunca percebeu, talvez seja porque nunca ninguém te ensinou a decifrar. Hoje, isso muda. Carl Jung não via o ser humano como um corpo com pensamentos. Ele via o ser humano como um símbolo em movimento. Para ele, a alma não chega ao mundo vazia. Ela traz consigo cargas arquetípicas, imagens internas herdadas de toda a história da humanidade, símbolos que moldam a nossa psique e organizam nossa experiência. Esses símbolos são como rios subterrâneos. Eles não aparecem na superfície, mas regam tudo que cresce em nós. A forma como nos apaixonamos, os sonhos que insistimos em perseguir, os medos que não conseguimos explicar e até mesmo os padrões que se repetem, como se algo fora do nosso controle estivesse dirigindo a vida por nós. Jung chamou isso de inconsciente coletivo, e uma das formas mais poderosas de ativação desse inconsciente ocorre exatamente no momento do nascimento. Nesse instante, forças invisíveis se alinham para formar aquilo que Jung reconhecia como um arquétipo dominante de entrada no mundo. Esse arquétipo atua como uma lente simbólica, através da qual tudo será percebido, interpretado, sentido. Portanto, o dia em que você nasceu é mais do que um marcador de tempo. É a sua porta de entrada no grande teatro da existência. E cada dia carrega consigo um tipo diferente de papel, de missão, de sombra e de dom oculto. Ignorar isso é caminhar no escuro. Entender isso é acender uma luz que nunca mais se apaga. Neste vídeo, você será conduzido por uma jornada que ultrapassa o senso comum. Aqui, o foco não está em previsões genéricas ou em misticismo de conveniência. Estamos lidando com a arquitetura mais profunda da psique humana, baseada nos estudos de Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma no século XX. O que você vai descobrir não é externo, é interno, mas talvez nunca tenha sido nomeado. Você vai entender como o dia exato em que nasceu contém um símbolo-chave, um símbolo que revela um tipo de força psíquica que já se move em você desde a infância, um tipo de poder oculto que influencia silenciosamente suas decisões, suas reações emocionais, suas crises existenciais e até mesmo as feridas que você vive tentando curar. Esse conteúdo exige sensibilidade e por isso é feito com respeito. Respeito por quem busca algo além do superficial. Respeito por quem já sentiu que a vida tem um propósito maior, mesmo sem saber explicar qual. Você não está aqui por acaso. Se esse tema te chama, é porque talvez, no fundo, você já esteja pronto para lembrar daquilo que sua alma nunca esqueceu. Imagine que o universo é um grande organismo vivo, onde tudo está conectado. Planetas, pensamentos, ancestralidade, intuição. Carl Jung enxergava a vida como uma dança entre o visível e o invisível, entre o racional e o simbólico. E nessa dança, o momento do nascimento é como o primeiro passo que define o ritmo de toda a coreografia. Você nasce, e naquele exato segundo, as forças ao seu redor imprimem em você uma espécie de código psíquico. Esse código não é um destino fixo, mas um mapa oculto. Ele não diz para onde você vai, mas diz de onde você está partindo internamente. O dia do seu nascimento, dentro dessa lógica simbólica, é uma senha de ativação. É como um portal arquetípico, que carrega traços específicos, energias que moldam sua relação com o amor, com o fracasso, com o medo, com a liberdade, com o poder, com o outro e com você mesmo. Agora, você vai conhecer os principais arquétipos ocultos de nascimento associados a cada dia do mês. Cada dia é um espelho simbólico, e dentro desse espelho existe uma face sua que talvez você nunca tenha ousado olhar, mas uma vez que você vê, não tem mais como desver, porque a consciência, como Jung dizia, é a única coisa que nos liberta da repetição. Agora que você compreendeu o valor simbólico do seu nascimento, mergulharemos na essência invisível de cada dia do mês. Cada dia carrega uma assinatura energética específica, como se fosse uma semente que, ao longo da vida, germina em experiências, decisões, dores e vitórias. E essa semente não cresce por acaso. Ela é alimentada pelas circunstâncias,
pelas suas escolhas, mas principalmente por um impulso inconsciente que sempre esteve com você. A seguir, você vai conhecer os arquétipos junguianos relacionados aos dias de nascimento, com interpretações que vão muito além da astrologia convencional. Aqui, estamos falando de estruturas primordiais da psique, forças internas que atuam como molduras invisíveis de tudo o que você sente, pensa e faz. E lembre-se, você pode até ter nascido no mesmo dia que outra pessoa, mas a forma como esse arquétipo se manifesta em você é única, é moldada pela sua história, pelo seu olhar, pelas suas cicatrizes. O que oferecemos aqui é o espelho, mas só você pode reconhecer o reflexo. Então respire fundo, e quando ouvir o seu dia, preste atenção no que sentir, porque a verdade não vem apenas pelo raciocínio, ela vem pela vibração, pelo arrepio, pela sensação de que algo muito antigo finalmente fez sentido. 1. O chamado do início. Você nasceu no primeiro dia. Isso significa que carrega o arquétipo do iniciador. Sua alma vibra com impulsos de começo. Você sente a urgência de agir, de começar projetos, de ser o ponto de partida, mas também pode sentir medo do fim, porque sua força está no nascimento, não no término. Seu poder oculto é a coragem de dar o primeiro passo, mesmo quando o caminho é invisível. 2. O espelho emocional. O dia 2 carrega o arquétipo da sensibilidade profunda. Você enxerga o mundo através das emoções dos outros. Sabe quando alguém não está bem, mesmo que ninguém tenha dito nada. Seu poder oculto é a empatia psíquica, mas isso pode se tornar um fardo se você esquecer de se proteger. Você sente demais, e isso é seu dom, não sua fraqueza. 3. A voz criadora. Se você nasceu no dia 3, seu arquétipo é o mensageiro. Você veio ao mundo com a missão de transformar caos em linguagem. Escrever, falar, cantar, criar. Sua alma respira expressão, mas seu maior desafio é o silêncio interno. Seu poder oculto é a capacidade de traduzir o invisível em beleza. 4. O guardião da estrutura. Você nasceu com o arquétipo do construtor. Para você, nada acontece sem base. Você sente segurança em ordem, rotina e estrutura, mas às vezes se sente sufocado pela própria rigidez. Seu poder oculto é a capacidade de erguer o que é durável, por dentro e por fora. 5. O espírito livre. O dia 5 vibra com o arquétipo do explorador interior. Você nasceu para questionar, expandir, ir além. A rotina pode parecer uma prisão para você, e o tédio um veneno, mas o risco é fugir de si mesmo enquanto busca o mundo. Seu poder oculto é a liberdade de pensar além dos limites do tempo. 6. O curador natural. Se nasceu no dia 6, você carrega o arquétipo do curador. Seu campo energético atrai pessoas machucadas, e você sente a responsabilidade de cuidar, de equilibrar, de harmonizar. Seu dom é o amor que se expressa em serviço. Mas cuidado, sua luz pode apagar se você esquecer de cuidar de si. 7. O guardião do invisível. Você nasceu com o arquétipo do místico observador. Introspectivo, questionador, profundo. Você sente coisas que não sabe explicar. Sabe que existe mais do que o olho pode ver. Seu poder oculto é a visão simbólica, a capacidade de ler os sinais invisíveis da vida. 8. O portador do poder. O dia 8 ativa o arquétipo do executor. Você sente a força da realização, do poder, da liderança. Tem energia para construir impérios, internos ou externos, mas precisa dominar sua relação com o controle e o ego. Seu poder oculto é a capacidade de manifestar o invisível no concreto. 9. O alquimista emocional. Você nasceu com o arquétipo do transformador. Sente o mundo nas entranhas, vive intensamente, sofre em silêncio e renasce sozinho. Seu poder oculto é a capacidade de transformar dor em sabedoria. Você é a ponte entre o fim e o recomeço. 10. O construtor do propósito. O dia 10 vibra com o arquétipo do realizador inspirado. Você sonha grande, mas com os pés no chão. Tem visão e força de execução, mas seu desafio é confiar que não precisa provar nada a ninguém. Seu poder oculto é a capacidade de unir sonho e ação. 11. O intuitivo cósmico. O 11 é um dia mestre. Você nasceu com o arquétipo do canal espiritual. Sua mente capta ideias, imagens e conexões que outros não percebem, mas isso pode se tornar confuso se você não souber ancorar essa energia. Seu poder oculto é a intuição de outra dimensão. 12. O mediador de almas. Você vibra com o arquétipo do unificador. Sabe ouvir, compreender, conciliar. Sua presença acalma ambientes e cura sem falar, mas pode esquecer de si enquanto tenta manter todos em paz. Seu poder oculto é a capacidade de criar pontes invisíveis entre corações. 13. O rebelde estrutural. Você nasceu no dia 13, o número que carrega o arquétipo do renovador. Você questiona tudo o que é velho, repetido, imposto. Seu espírito é revolucionário, mas com propósito. Você não destrói por impulso, você transforma com consciência. Seu poder oculto é a capacidade de romper padrões ancestrais para abrir caminhos. 14. O comunicador universal. O dia 14 vibra com o arquétipo do conector de mundos. Você tem facilidade em se expressar e transitar entre diferentes grupos, ideias e culturas. É como se sua alma entendesse diversas linguagens emocionais. Seu desafio é manter-se centrado
encontrado em meio a tantas vozes. Seu poder oculto é a comunicação que atravessa almas. 15. O magnetismo oculto. Você nasceu com o arquétipo do encantador natural. Sua presença atrai, mesmo quando você não fala. Você toca o invisível através do olhar, da energia, da escuta. Mas cuidado, seu brilho pode incomodar quem não vê luz em si. Seu poder oculto é a capacidade de despertar emoções profundas em quem te cerca. 16. O despertador de verdades. O dia 16 carrega o arquétipo do desconstrutor. Você nasceu para perder ilusões e ensinar os outros a fazer o mesmo. Sua vida pode ter começado com rupturas dolorosas, mas tudo isso foi preparação para sua verdadeira missão: despertar consciências adormecidas. Seu poder oculto é a sabedoria que nasce da queda. 17. O arquiteto visionário. Você nasceu com o arquétipo do planejador espiritual. Você tem uma mente que vê longe, consegue construir estruturas emocionais, profissionais e espirituais com profundidade. Mas o desafio é não esquecer de viver o presente. Seu poder oculto é a visão de futuro, aliada à alma ancestral. 18. O oceano emocional. O dia 18 vibra com o arquétipo do intuitivo profundo. Você sente como se sua alma fosse feita de água. Flui, mas também afunda. Carrega memórias de outras gerações, sonhos que não são seus. Seu dom está na sensibilidade, mas ela precisa de limites. Seu poder oculto é a empatia transcendente que toca o coletivo. 19. O sol interior. Você carrega o arquétipo do líder iluminador. Sua energia é quente, firme, inspiradora. Você não lidera com imposição, lidera com brilho, com presença, mas também pode atrair inveja, julgamentos e mal-entendidos. Seu poder oculto é a luz que aquece e guia mesmo nos dias mais sombrios. 20. O portal silencioso. O dia 20 representa o arquétipo do guardião da alma coletiva. Você observa mais do que fala, sente o que o ambiente precisa, o que as pessoas escondem. Sua presença cura, mesmo quando você não sabe. Seu poder oculto é a capacidade de tocar o inconsciente coletivo com delicadeza. 21. O alquimista da alegria. Você nasceu com o arquétipo do transmutador de climas. Sua energia é viva, vibrante, solar. Você transforma ambientes, muda o tom de uma conversa, resgata sorrisos em quem já tinha esquecido como era sorrir. Mas cuidado com a tentação de esconder sua dor com luz. Seu poder oculto é a capacidade de curar com leveza. 22. O mestre construtor. O dia 22 é um número mestre. Você carrega o arquétipo do realizador coletivo. Você não veio para pequenos projetos. Sua alma pulsa em obras que tocam gerações. Mas isso exige disciplina, paciência e confiança. Seu poder oculto é a capacidade de manifestar o invisível na matéria com impacto duradouro. 23. O contador de histórias. O arquétipo do narrador de almas vive em você. Você traduz vivências em histórias. Você fala e as pessoas escutam porque reconhecem verdade. Sua vida é feita de capítulos intensos, e cada um tem algo a ensinar. Seu poder oculto é a capacidade de transformar experiências em sabedoria compartilhada. 24. O guardião do amor real. Você nasceu com o arquétipo do fiel protetor. Sua lealdade é rara, sua capacidade de amar é profunda. Mas isso te torna sensível às decepções. Você espera o mesmo que oferece, e isso nem sempre vem. Seu poder oculto é a capacidade de manter o coração puro mesmo após a dor. 25. O buscador do invisível. O dia 25 carrega o arquétipo do investigador espiritual. Você não se contenta com respostas prontas. Você cava, pergunta, questiona, até encontrar a essência. Sua mente é afiada e sua alma inquieta. Seu poder oculto é a fome por significado. 26. O construtor emocional. Você carrega o arquétipo do protetor estrutural. Você não oferece só carinho, oferece base, presença, solidez. Muitas vezes, faz mais pelos outros do que por si. Mas tudo que você constrói com o coração permanece. Seu poder oculto é a capacidade de ser o chão onde outros aprendem a caminhar. 27. O canal criativo. Você nasceu com o arquétipo do artista espiritual. Sua criatividade vem de outro lugar. É como se sua alma tivesse acesso direto a uma fonte que poucos conhecem. Mas às vezes, você se sente incompreendido, como se não houvesse linguagem suficiente para o que sente. Seu poder oculto é a criação que nasce da alma. 28. O guerreiro do propósito. Você carrega o arquétipo do resiliente com causa. A vida pode ter te testado cedo, mas você se levanta, sempre. E quando encontra algo em que acredita, ninguém segura você. Seu poder oculto é a força que nasce da dor e vira missão. 29. O emocional ancestral. O dia 29 vibra com o arquétipo do portador de memórias. Você carrega histórias que não são só suas. Sente a dor da família, dos antepassados, do mundo, mas também carrega o poder de quebrar ciclos. Seu poder oculto é a capacidade de curar linhagens com sua própria evolução. 30. O inspirador coletivo. Você nasceu com o arquétipo
arquétipo do multiplicador de ideias. Sua mente borbulha, você inspira, provoca, movimenta, às vezes fala demais, pensa demais, vive demais, mas isso é parte do seu dom. Seu poder oculto é a capacidade de expandir consciências com sua presença. 31. O visionário solitário. O último dia do mês carrega o arquétipo do solitário brilhante. Você enxerga longe, vê o que os outros não veem, e por isso, às vezes, se sente só. Mas não é solidão, é liderança espiritual. Seu poder oculto é a capacidade de guiar mesmo sem ser compreendido. Se até aqui você sentiu que algo se conectou, então saiba, essa jornada está apenas começando. O autoconhecimento não é um destino, é um processo. E quanto mais você entende os símbolos que te guiam, mais você assume o leme da própria vida. Se algum dos arquétipos que você ouviu aqui falou diretamente com a sua alma, escreva nos comentários. Agora eu vejo o que sempre senti. Porque ao compartilhar isso, você não só valida o seu processo, você ajuda outros a perceberem que não estão sozinhos em suas buscas internas. Se esse conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever no canal. Não por números, mas porque a nossa missão é exatamente essa: iluminar o que estava oculto, dar linguagem ao que era apenas intuição. E se você chegou até aqui, é porque algo em você já está pronto para mais. A maior tragédia da vida não é não ter poder, é carregar um poder dentro de si e nunca despertá-lo. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se repete como destino. E ao ignorar os símbolos da própria alma, a pessoa vive repetindo histórias, sabotagens, relações, ciclos, sem nunca entender de onde vem o vazio. Mas agora, você sabe que o dia em que você nasceu não foi aleatório. Foi uma entrada simbólica no tempo, um ponto exato onde o mundo interior encontrou o mundo exterior e algo começou a pulsar com significado. Negar isso é escolher viver no automático, mas reconhecer isso é o começo de uma nova vida. Uma vida com direção, com sentido, com poder. O poder de entender quem você realmente é e o que veio fazer aqui. Você nasceu em um dia específico, num lugar específico, com uma alma específica. E isso significa algo. Pode ser que pela primeira vez você tenha sentido que existe um propósito real por trás das suas sombras, das suas forças, das suas buscas silenciosas. E se isso tocou em você mesmo que de forma sutil, então não ignore. Salve este vídeo. Reassista quando quiser lembrar de quem você é. Compartilhe com alguém que está perdido. Alguém que precisa ser lembrado de que não existe ninguém neste mundo com a mesma combinação de essência e tempo que você. Você não veio por acaso, você veio com uma missão e ela começa a se revelar quando você aceita olhar para dentro. Nos vemos em breve. Até lá, não se esqueça, os símbolos da sua alma estão esperando para serem lembrados. Você só precisa aprender a escutá-los.